Meu nome é Roberta, sou casada com o Alex, tenho 3 filhos, a Esther de 7 anos e a Graça, que o Senhor me deu há 2 anos de ser mãe de gêmeos. Um casalzinho abençoado, que me deixa cheio de olheira, né? Passei já a noite, 2 noites já acordada com a Helena, que ela está com pneumonia. Mas o Senhor cuida, né, gente? Esse tempo friozinho aí, pega as crianças, não é mesmo? Mas a maior graça aí, irmãos, é estarmos aqui na presença de Deus, amém? Amém. Quem está com a sua palavra? Quem não está? Mais fácil. Irmãos, vamos compartilhar a Bíblia com eles, certo? Se tiverem a Bíblia. Porque quando nós estávamos conduzindo ali, os irmãos estavam orando, eu vi que a mensagem do Senhor nesta noite para nós é muito direcionada a uma intimidade com a presença dEle, amém? E não tem outro meio além da oração, é claro, do que a própria palavra de Deus. E isso, irmão, não é para você que talvez esqueceu a Bíblia, tá tudo bem, mas isso é para mim também, né? Não porque eu trouxe, porque eu não trouxe a Bíblia, não tenho intimidade, eu tenho intimidade, não é isso. Mas o Senhor fala conosco através da palavra, amém? Então, Roberta, o Senhor fala com você através da palavra, então você não esqueça ela, amém? Amém. Falando para mim, tá, gente? E que você receba isso no seu coração. Então, para a gente já entrar direto no tema, você que está aí com a sua Bíblia, acho que não deu para compartilhar com todo mundo, pega aí no livro de Gálatas, capítulo 5. Eu vou deixar vocês aí com esta passagem de Gálatas, capítulo 5, que é um tema direcionado para nós nesta noite, lá no verso 13. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui. Irmãos, essa palavra que é verdade e salvação para a nossa vida, é uma palavra que precisa ser enraizada no nosso coração, precisa ser lapidado realmente na nossa alma, como uma certeza, como uma verdade de fé e salvação, porque sem o Espírito Santo nós não somos nada. Irmãos,
promessa. Jesus partiria, mas ele pediria ao Pai, por amor, irmãos. Eu fico imaginando o coração de Jesus, sabendo que a hora dele estava chegando, e que nós ficaríamos, e que eles ficariam ali. Mas não se preocupe, porque eu pedirei ao Pai outro auxiliador, o Espírito da verdade, para ficar com vocês para sempre. Olha para o seu irmão, que talvez ele vai dormir inteiro na quarta-feira já, e diz: para sempre. O Espírito da verdade estará com você para te auxiliar, te conduzir, te consolar, irmãos. Então, que a irmã estava ministrando aqui não foi da cabeça dela, amém? Foi o próprio Cristo que diz. Foi o próprio Cristo que anunciou, irmãos. E a irmã dizia também, talvez a gente não tenha essa intimidade com o Espírito Santo, mas tudo bem, porque a nossa natureza pecaminosa nos afasta daquilo que é divino, porque a nossa carne deseja o quê? Saciar aquilo que é bom, aquilo que é momentâneo, aquilo que nos traz alegria ali na hora, sem mesmo a gente imaginar que essa alegria logo passará, amém? Mas Jesus já sabia de tudo isso, porque ele sentiu na terra. Ele foi homem, ele foi carne como eu e você. Então ele pediu ao Senhor Deus. Ele entende? A promessa virá, irmãos, o Espírito Santo. Ah, mas eu não sei como clamar. Eu também não sei, mas na própria palavra ela vem nos ensinar. Por isso tem intimidade com ela, irmãos. E eu falo isso não porque eu sou totalmente conhecedora da palavra, mas o Espírito ele vai nos conduzindo. E a palavra nos ensina que nós não sabemos como orar, amém? Ninguém sabe como orar. Quem ora em nós é o próprio Espírito. Os irmãos foram conduzindo, foram tocando, o irmão está tocando pelo Espírito, irmão, para que a palavra ela entre no teu coração. Você entende que nada é da carne quando somos deixados, conduzidos pelo Espírito Santo? Você entende que tudo que está sendo movido neste lugar, irmãos, a graça de você sair da sua casa numa quarta-feira e estar diante do próprio Cristo, recebendo essa palavra de salvação é grandiosa. E o Senhor ele fala para mim, que me trouxe aqui para ouvir essa palavra, e para você, para os servos que estão aqui, não é somente para você que está aí sentado escutando, que nós precisamos nos deixar ser conduzidos pelo Espírito Santo, porque se não for assim, irmão, você não encontrará essa morada que Jesus anunciou aos discípulos. Você não encontrará esse lugar santo, que lá não haverá mais choro, lá não haverá mais dor, entende? Ah, mas eu faço as coisas tudo certinho. Eu faço tudo certinho. Eu não roubo ninguém. Mas, irmãos, a nossa essência é uma essência que veio de Deus, que é o amor, que é ser santo. E nós não podemos deixar com que a nossa natureza ela fale mais alto do que o próprio Espírito em nós, amém? Então, se eu não clamo o Espírito, se eu não dou essa liberdade para ele não agirá nas nossas vidas. Eu vou contar um caso bem rapidinho. O irmão mandou mensagem para mim. Louvado seja Deus, irmão. Deus faz tudo. Estava contando para a irmã ali. Irmã, você pode pregar para a gente? Vamos confirmar a pregação? Eu disse, irmão, é o seguinte, deixa eu confirmar com o meu esposo, né, a nossa agenda, porque são 3 agora, né? Aí eu acho que ele entendeu que era já uma confirmação. Obrigado, irmão. Tá bom, então vou pregar. Que parece que você vem com a agenda lá. Irmãos, quando eu peguei a passagem, eu falei assim, Deus, não é isso não que você está querendo falar? Porque essa missão, esse chamado de estar aqui, de ser conduzido pelo Senhor, de estar aqui, não é porque eu conheço muito, ou quem sou eu, ou porque os irmãos conhecem muito, eles são santos demais e gastam a quarta-feira deles para estar aqui. É porque o Senhor ele quer agir. Então, irmão, não é para tua esposa que ficou na tua casa, o teu esposo, os teus filhos. Não pense que aquilo que você veio buscar aqui é para quem não veio, não, porque o Senhor ele fala para aqueles que estão presentes, amém? Ele quer falar com
chamou aqui hoje, nessa quarta-feira, porque Ele está falando para mim e para você. Ei, Roberta, você não está agindo pelo Espírito Santo. Você não está sendo movido pelo Espírito Santo. Você ainda está aí batendo tua cabeça. Irmãos, e não é que é verdade? Porque eu estou na semana mais turbulenta, assim, acho que do mês, né? Mãe de Deus, estou com uns 2 anos. Eles só me querem. Eu não posso sentar no sofá aqui. Até o meu prato de comida é deles, entende? Vai tudo para eles. Louvado seja Deus, porque é um tempo de santificação que o Senhor me mostrou, né? Na minha maternidade, de entrega, de renúncia. Louvado seja Deus. Mas em meio à turbulência, vinha a Roberta humana, que ficava nervosa. Meu Deus, vocês derrubaram de novo comida. Meu Deus, vocês só brigam, porque eles já estão na época de brigar. Nossa, sei que lá, cadê a paz, cadê a mansidão? E eu pedindo para Maria o tempo todo. Aí o irmão vem com esse chamado. Aí ontem, irmãos, minha mãe precisou fazer uma cirurgia e ela me ajuda com gêmeos. Toda aquela turbulência em casa, eu trabalho em casa, eu precisando atender cliente, as crianças correndo para lá, e as crianças subindo na mesa, e as crianças fazendo isso, e eu tendo que, tudo ao mesmo tempo, eu tendo que sair porque precisei agendar uma consulta para mim, para minha filha no dentista, aquela loucura. E aí você acha que a Roberta foi totalmente no espírito? Estava super agitada na muvuca, né? Meu pai, meu Deus do céu, pare! Aí eu peguei com a minha irmã, nossa, eu não acredito que você ainda vai fazer eu te levar embora para casa, eu tô atrasada, eu preciso ir no meu exame, depois eu tenho que ir no dentista. Daquele jeito, irmãos. E o tema, deixai-vos conduzir pelo Espírito, na minha cabeça. Peraí, só um minutinho. Eu gosto de falar, né? Já falei rápido demais. Irmãos, desde o dia que você me deu a passagem, ela fica assim na minha cabeça. Deixai-vos conduzir pelo Espírito. E aí eu brigando com a minha irmã no carro, eu não acredito, olha a hora. Aí lá, deixai-vos conduzir pelo Espírito. Aí eu parava de falar, né? Mas aí eu ficava nervosa de novo. Ai, meu Deus, Fernanda, fica aqui na esquina, senão não vai dar tempo. Beleza. Deixei ela na porta da casa dela e ela assim, Roberta, vai dar tempo, vai dar tudo certo. E ela nem caminha como eu caminho, entende, irmãos? Aí, ai meu Deus, aí eu comecei a rezar, Senhor, deixai-vos conduzir pelo Espírito, envia teu Espírito, cuida lá da radiologia, que não tenha ninguém, que não tenha um lugar para estacionar, porque justo na Demar de Barros, você não consegue achar um lugar para estacionar, eu preciso fazer o exame, eu preciso fazer o exame, eu preciso estar no dentista. A Roberta é louca. Mas envia lá, Espírito, cuida para mim, Espírito, eu assim, né, falando mais na emoção, na preocupação. Irmãos, pode ser simples, mas o Espírito, Ele ouve. O Espírito nos acompanha. O Espírito, Ele cuida. Irmãos, eu cheguei lá na radiologia, não tinha nenhum carro. Aí eu já dei, vai da glória, meu Deus, tem um lugar. Porque é difícil lá, né, irmãos? Coloquei, estacionei o carro. Aí eu disse, ai, Senhor Jesus, obrigado por ter o Espírito Santo. E lá, de verdade, irmãos, eu não estou fazendo firula. Na minha cabeça, deixar-vos conduzir pelo Espírito. Aí entrei, quando eu abro assim, gente, foi muita ação de Deus. É simples, o Espírito, ele age na simplicidade. Quando eu abro a porta, ninguém sala, ninguém. O Espírito, ele cuida. Poderia ser um dia que a sala ia estar lotada. Poderia, né? Plena terça-feira, 2 horas da tarde, poderia estar lotado. Mas não tinha ninguém. Para mim, não foi assim um dia normal. Para mim, foi Deus agindo. Mostrando para mim, filha, quando você clama, quando mesmo na sua turbulência, mesmo na sua aprovação, na sua euforia, quando você me clama, mesmo nessa tempestade, eu ajo. E o Espírito falando assim comigo, Deus falando assim comigo. Gente, eu fiz a radiologia, o exame, né, panorâmico, a Esther fez, eu tinha horário no meu dentista. Eu tinha que chegar no dentista. Quando eu olho, meu dentista estava marcado 3h30. Sabe quantas que eu cheguei no dentista? 3 horas. É um testemunho muito de uma vida ordinária, assim é. Ótimo, melhor. Mas o Espírito, ele cuida quando nós deixamos ele agir. Quando nós realmente
realmente confiamos, quando nós realmente deixamos Ele operar. Agora vamos entrar na passagem de Gálatas 5. Jesus, ele ainda para concluir isso, rapidinho, ele fala: não vou deixá-los abandonados, mas voltarei para ficar com vocês. Daqui a pouco o mundo não me verá mais, mas vocês me verão. É isso que Jesus estava dizendo. O mundo não vai me ver mais, irmãos. Você vê Jesus aqui em corpo, né? Não vê. Mas nós que temos o Espírito, que nós que deixamos sermos conduzidos por Ele, nós o veremos. Então nós temos essa graça da promessa de ter o Espírito Santo, porque o Espírito Santo nos direciona lá. O Espírito Santo nos direciona a Jesus. Ele tira tudo aquilo que nos cega, Ele tira tudo aquilo que nos deixa realmente travados, como o irmão dizia, tudo aquilo que nos impede de ser aquilo que o Senhor Ele fez que eu e você sejamos santos. Amém? Amém. Quando chegar aquele dia, vocês ficarão sabendo que eu estou no meu Pai e que vocês estão em mim, assim como eu estou em vocês. A pessoa que aceita e obedece os meus mandamentos prova que me ama. E a pessoa que me ama será amada pelo meu Pai. E eu também a amarei e lhe mostrarei quem eu sou. Amém? Amém. Uma vida de intimidade. A pessoa que ama Jesus estará sempre próxima. A pessoa que estará clamando sempre a presença do Espírito Santo mostrará com a sua vida, com o seu testemunho, que Jesus, Ele é o Senhor. Talvez algo que estava ali no meu coração, irmãos, quando nós orávamos, os irmãos começaram a proclamar curas, libertações. Amém, louvado seja Deus. Quando nós estamos na presença do Senhor e o Senhor Ele encontra corações abertos, Ele vai curar, Ele vai agir, Ele vai operar. Mas nesta noite, além das curas, além das transformações que o Senhor Ele vai fazer, e Ele já está fazendo, muito mais do que tudo isso, Ele quer encontrar um amigo. Ele quer encontrar aqui nesta noite alguém que esteja com Ele, que busque a Ele, amém? Olha para o seu irmão que está do seu lado e fala assim: ei, eu quero nesta noite ser essa pessoa que vai se encontrar com o Senhor. E o Senhor, Ele não está te pedindo, irmãos, para você mudar tudo na tua vida. Sabe por quê? Porque quando nós abrimos o nosso coração, quem muda é Ele, amém? Amém. Naturalmente, irmãos, as coisas vão se colocando no lugar. As pessoas que não são para fazer parte da tua vida, elas vão sair. Você não precisa mandar ela embora. Entende? Estou falando você chegar, mandar embora seu amigo, maltratar ele, não é isso. Mas as pessoas que realmente não nos fazem aquilo que realmente nós precisamos ser, buscar a santidade, o Senhor Ele vai tirar. O emprego que talvez que não é para ser teu, irmão, Ele vai tirar. Se o teu trabalho está difícil, aguenta firme, porque se não for da vontade de Deus, Ele vai tirar. Entende, irmãos? Não é para você pedir conta, não é isso. Mas quando nós nos deixamos ser movidos pelo Espírito Santo, Ele cuida. Olha para o teu irmão que está batizado com uma cara de vinagre aí, foi batizado não na água, mas no vinagre, e fala assim: ei, você precisa sair esta noite sorrindo, acreditando que o Senhor está contigo, irmão. E quem acredita que o Senhor e que o Espírito Santo está contigo não vive rabugento, amém? Amém. Certo, Roberto? Amém, irmãos? Pega lá em Gálatas, eu sei que não tem tempo, tá vendo? Já estou falando muita coisa. Vai. Gálatas 5, lá no verso 13. Aí o Senhor vem nos dar agora. Vocês entenderam? A graça da presença do Espírito Santo, que é uma promessa. Amém? Que nós precisamos clamar a Ele. Agora o Senhor nos dá uma palavra de libertação para o nosso coração. Lá no verso 13. Irmãos, presta atenção. Foram chamados
Mas, se vocês agem como animais selvagens, ferindo e prejudicando uns aos outros, estão cuidando para não acabarem se matando. Verso 16. Quero dizer a vocês o seguinte: deixem que o Espírito de Deus dirija a vida de vocês e não obedeçam aos desejos da natureza humana, porque o que a nossa natureza humana quer é contra o que o Espírito quer, e o que o Espírito quer é contra o que a natureza humana quer. Os dois são inimigos e por isso vocês não podem fazer o que vocês querem. Porém, se é o Espírito de Deus que guia vocês, então vocês não estão debaixo da lei. As coisas que a natureza humana produz são bem conhecidas. Elas são a imoralidade sexual, a impureza, as ações indecentes, a adoração de ídolos, as feitiçarias, as inimizades, as brigas, as ciumeiras, os excessos de raiva, a ambição egoísta, a desunião, as divisões, irmãos, as divisões dentro do nosso próprio lar. Começa no lar, entende? Não é no trabalho. As divisões que acontecem dentro do nosso lar, entre marido e mulher, entre mãe e filho, entre pai e filho. As invejas, bebedeiras, as farras e as outras coisas parecidas com essa. Repito o que já disse: os que fazem essas coisas não receberão o quê? Que Jesus disse aos discípulos: a morada eterna, o reino de Deus. Mas o Espírito de Deus produz o que, irmãos? O amor, a alegria, a paz, a paciência, a delicadeza, a bondade, a fidelidade, a humildade e o domínio próprio. Deixai-vos conduzir por Espírito. A virtude do domínio próprio é tremenda, para que possamos vencer o nosso pecado, para que possamos vencer a nossa carne. E isso também começa comigo, para mim. E contra essas coisas não existe lei. As pessoas que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a natureza humana, junto com todas as paixões e desejos dessa natureza. Que o Espírito de Deus, que nos deu a vida, controle também as nossas vidas. Nós não devemos ser orgulhosos, nem provocar ninguém, nem ter inveja um dos outros. Essas são palavras do Senhor. Graças a Deus. Você que pode, veja a tua palavra. Irmãos, para fazer uma conclusão assim, de tudo que o Senhor falou para nós em Gálatas, estamos vivendo num tempo de dificuldade, estamos vivendo num tempo de guerra. Não sei se você percebeu, quando eu disse das divisões, as guerras começam dentro dos lares. E essa liberdade que o Senhor vem nos dizer, né, que Paulo vem nos dizer já logo lá no versículo 13, o mundo fala que nós precisamos acreditar nisso, que liberdade eu faço o que eu quero, eu faço o que o meu coração deseja. Entende? Hoje, eu confesso que eu pensei assim, Alex, como que eu vou lá no grupo de oração com a Helena com pneumonia? Ela só me quer. Eu saí, ela estava saindo de casa, ela se pendurou na janela. Eu tentei sair escondido, né, gente? Mas a porta não deixou. Ela saiu correndo e se pendurou na janela. E aí eu falava pro Alex, amor, e agora? Quem que pode pegar no meu lugar? Porque na minha natureza humana, eu já queria, não vou, não tem como. E aí eu fui pra cozinha, coloquei ela na pia assim, como, nossa, pensando, meu Deus, e agora? Eu já desisti, já me entreguei. Eu perguntei. O que veio na minha cabeça? Perguntei pro Senhor, Senhor, o que queres de mim? O que queres que eu faça? E talvez é uma pergunta, irmãos, que nós não fazemos diariamente. Você já parou para se perguntar? Diante das suas dificuldades, diante, irmãos, não sei vocês, mas quando você recebe seu salário, você recebe 8 horas da manhã, às 5, 1 hora, meio-dia, você já não tem mais nada. Aí eu não sei você,
briga com a esposa porque gastou demais? O que você faz? Deixai-nos conduzir pelo Espírito. Nós precisamos, irmãos, não é realmente eu digo de coração. Não precisamos, nós precisamos sair deste lugar com essa intimidade com o Espírito Santo, irmãos. Porque talvez no teu coração aí há muitos desejos. Mas a palavra de Deus aqui, olha, ela vem nos confrontar. Ela vem nos confrontar com uma verdade que talvez nós carregamos, mas que não liberta o nosso coração. Uma verdade que nós criamos, que na verdade, que ao invés de nos libertar, de nos fazer livres, ela nos aprisiona. E aí ela vem nos confrontar. Ainda no verso 14. Que tipo de liberdade nós estamos vivendo, irmãos? E Paulo nos ensina aqui que existem dois caminhos. O resumo de Gálatas 5 é isso: existem dois caminhos. A liberdade da carne que escraviza e a liberdade do Espírito que salva e transforma. Então saia deste lugar com essa certeza, irmãos. Eu tenho dois caminhos. A liberdade da minha carne, que vai me escravizar. Eu vou continuar sempre brigando, eu vou ficar, toda vez que eu recebo o meu salário, eu vou estar sempre nervosa, vou estar sempre preocupada, nunca vai sobrar. E tantas outras coisas, os vícios, os lugares que eu preciso ir, as coisas que eu preciso assistir, as coisas que eu preciso beber, tomar, comer, para saciar a minha carne. E quando eu digo, eu não digo somente de bebida alcoólica. Quantos compulsismos a gente vive? Eu digo por mim. Quando eu estou ansiosa, parece que eu falo para o Alex: nossa, eu preciso de doce. Enquanto não chega o doce, isso é viver uma escravidão da carne. Eu não preciso do doce. De quem eu preciso, irmãos? O Espírito. Mais alto. De quem eu preciso? De quem você precisa? Do Espírito Santo, irmãos. Precisamos deixar-nos ser conduzidos pelo Espírito. Que você saia com este encontro. Talvez você esteja cansado. Talvez a sua semana tenha sido que nem amiga. Sabe quantas horas eu dormi hoje? 2 horas, gente. E a irmã estava proclamando sobre a dor de cabeça. Irmãos, eu fiquei o dia inteiro com dor de cabeça, porque eu não dormi, né? Eu pisava no chão assim, doía. Aí, olha só a graça de Deus, irmãos, do deixar de ser conduzidos pelo Espírito Santo. Irmãos, não é uma... Eu queria que vocês entendessem que o ser conduzido pelo Espírito Santo não é uma chavinha que você vai lá e vira pronto, eu estou pronto. É uma condição de vida, entende? Eu não senti nada e não fui heroína por simplesmente dizer: vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, pronto, já sou heroína, já venci tudo. Não! Ser conduzido pelo Espírito Santo é entregar, confiar e permitir que Ele tome conta e direção da nossa vida. Entende? Ser conduzido pelo Espírito Santo, irmãos, é quando vem a tempestade silenciar. E quando nós, irmãos, aqui fala, mais pra frente eu não vou ler porque acho que o meu tempo já mais ou menos, né? Aqui fala dos frutos do Espírito, irmão, que nós temos ali: amor, paciência. E você ter a graça dos frutos do Espírito não é que você vai ser paciente, irmão. Pronto, eu sou paciente. A virtude do Espírito é uma constância. Você entende que a paciência ela vai acontecer diante da situação quando você vê você se manteve tranquilo diante das provações? E por que eu mantive e não tive tranquilo? Por que a virtude da paciência operou? Por que a virtude da paciência ia florescer, irmãos? Porque eu o tempo todo não deixei-me ser conduzido pela carne, mas sim pelo Espírito. E é o quê? Mesmo na turbulência, mesmo na provação, vem Espírito Santo. Eu conheço 2 palavras: vem Espírito Santo. Hoje, com a mão na pia, como derrotada, vem Espírito Santo, o que queres que eu faça?
E aí eu anotei aqui, peguei o bicude da minha filha para escrever aqui o que eu estava sentindo hoje. O Espírito Santo, irmãos, toda essa virtude que nós temos da alegria, da paciência, ela não se fabrica, entende? Eu não me formo para ter paciência, eu não me formo para ser humilde, eu não me formo, irmãos, para ser obediente. Isso não é fabricado. Aí eu coloquei aqui que o Espírito Santo colocou no meu coração: todas essas virtudes são cultivadas do que? Deixar-vos. Vamos falar esse tema até vocês vão sair daqui falando esse tema, irmãos. Deixar-vos conduzir pelo Espírito. Então todas as virtudes, irmãos, são cultivadas por deixar ser conduzido pelo Espírito Santo. Um exemplo: você não precisa forçar a paciência. Por que eu disse da paciência? Principalmente para as mulheres. Principalmente para as mulheres, eu me incluo. A casa está caindo. Você entende? A casa está todos os dias para o ar. Eu me vejo, meu Deus do céu, estou varrendo pela quinta vez hoje. Eu me vejo, meu Deus do céu, você quer lavar quanta louça, tem que lavar a louça. E eu vejo o meu esposo. Ele só vai abrir a boca quando o negócio está feio mesmo, entende, irmãos? Você precisa se aproximar. A Roberta precisa se aproximar do Espírito. E a paciência será um fruto disso. A humildade é um fruto da sua intimidade com o Espírito. A obediência é um fruto da sua intimidade com o Espírito. Então você entende que você não tem que ser formado, o que eu digo, não ser formado, né? Mas vou fabricar agora, vou construir um cenário de que eu sou paciente. Irmão, a sua primeira aprovação, você vai explodir. Você vai se entregar aos vícios. Olha para o seu irmão que está ao seu lado e fala assim: irmão, eu não sei quanto tempo você vem nesse grupo de oração, mas se você veio hoje, é porque o Espírito está precisando encontrar morada aí. Amém? Para finalizar, irmãos, porque eu tenho que falar disso. Crucificar a carne. Os que são de Cristo crucificam a carne. É isso que está aqui na palavra. Ser cristão, irmãos, e ser de Deus não é alimentar tudo aquilo que nós sentimos, tudo aquilo que nós vivemos. Vai ter renúncia, vai ter entrega. E não existe, irmãos, não existe entrega, não existe salvação, não existe transformação sem o sacrifício. Irmãos, eu estou aqui, sabendo que eu vou chegar lá, eu vou ter que dar não sei quantos remédios, fazer bombinha. Isso me torna melhor? Não, porque você também tem os motivos que você largou, que você renunciou para estar aqui. Houve um motivo nesta noite. E se esse motivo te trouxe até aqui, irmãos, Ele não quer, Deus não quer fazer você sair deste lugar sem ser um profeta na sua casa, sem ser uma profetisa na tua casa, sem ser um profeta no teu trabalho, irmãos. Cruz não é conforto, entende? Cruz não é conforto. Para fechar, domingo tive uma missão com um grupo de oração e eu não tinha ido na missa. Aí o meu esposo falou assim: amor, eu conversei com o padre, né? O padre ele me colocou numa consciência de que quando nós estamos aqui, eu não tenho com quem deixar minhas crianças agora. Os dois estavam dormindo, a Helena já estava com febre. E agora, quem vai na missa? Quem não vai? Então tá bom, vamos todo mundo embora, porque faltavam 5 minutos. Eu falei assim: não vou cair nessa.
Deus ele vai entender o seu coração porque você precisou ficar com os gêmeos, mas eu vou buscar por você. Irmãos, cruz não é conforto. Então entenda que vai existir situações na tua vida que vai doer, que vai ser arrancado. Porque aqui, ó, nesse diálogo com Jesus, no capítulo 14, já logo no capítulo 15, Jesus fala da videira e dos ramos que serão cortados. Que o ramo que não estiver fundado em Cristo, ele será cortado. Irmãos, a vida do Espírito Santo, deixar-nos ser conduzidos pelo Espírito Santo, não é para que nós tenhamos uma vida de conforto, mas sim uma vida de santificação, porque há uma morada que nos espera, amém? Então, por isso que eu digo que quando a irmã estava proclamando as curas, Jesus queria fazer essas curas, sim, ele me curou. Ele quer fazer as curas que você precisa, mas quando você se levantar aqui, e o irmão, e nós começarmos a orar, irmãos, você precisa sair deste lugar com o coração confiante e com essa verdade de que você precisa do Espírito Santo. Que existem dois caminhos: a liberdade que vai te escravizar e a liberdade que vai te trazer salvação, transformação, mas que não é conforto. Mas o seu coração vai sair em paz, porque você não está sozinho. Amém? Convido você a ficar de pé. Irmãos, nós vamos orar. Nós somos um grupo que a identidade desse carisma é a presença do Espírito Santo. Eu quero que você fique confortável aonde você estiver, da forma como você está aí, mas em nome de Jesus, permita sentir a presença do Espírito Santo. Tem ar-condicionado, está frio aqui, mas quando o Espírito entra, quando ele encontra o coração com o desejo de receber, o seu corpo queima, irmão. O seu corpo, ele começa a sentir uma presença sobrenatural. Então, feche os seus olhos nesse momento. Tudo aquilo que te tira, né? Que deixa você incomodado, que deixa você com vergonha. Agora é a hora de você fechar os seus olhos e olhar para dentro de si e permitir que o Espírito Santo fale. Solte sua mão, tira sua mão do bolso, estenda sua mão. Talvez você vai ficar cansado, o braço doendo, não sei. Levanta um pouco menos, mas estenda como quem quer receber, irmãos. E agora você vai soltando a sua voz. Os irmãos vão orando. Talvez você vai sentir a mão de alguém aí orando por você. Mas o que o Senhor ele quer agora é ouvir da tua boca. Você não precisa rezar alto, mas seja sincero e verdadeiro nesse momento. E diga para ele: Senhor, eu quero ser conduzido pelo teu Espírito. Eu quero ser conduzido pelo teu Espírito. Eu escolho a liberdade do Espírito nesta noite, porque eu quero viver um dia contigo nesta morada. E esse caminho de santificação, Senhor, esse caminho, essa via de santificação,